Fala, meus irmãos, como é que vocês estão? Eu espero que você esteja bem. No vídeo de hoje nós vamos ver alguns detalhes relacionados ao plano que Deus preparou para salvar o ser humano. Você sabia que antes de Deus comunicar o seu plano aos seres humanos, ele tinha falado para os anjos o que ia acontecer? E você sabia também que os anjos choraram e decidiram entregar sua vida no lugar da vida de Jesus? Adão e Eva, quando ficou sabendo do plano também, pediu para que Jesus não concluísse o seu plano, deixasse eles viver eternamente ali e sofressem a consequência do seu pecado. Nós vamos ver o detalhe de todo esse plano e o desenrolar da história onde Deus conta para os anjos e para Adão e Eva também o plano que ele traçou para salvar a humanidade. O capítulo 5 deste livro, que nós vamos conversar hoje sobre ele, tem como título Plano da Redenção. Eu vou dividir a tela aqui, agora, e nós vamos acompanhar juntos a história. Eu escolhi hoje, eu decidi neste vídeo dividir a tela, porque este capítulo tem muitos detalhes importantíssimos e fundamentais para a gente. E o fato de dividir aqui e ter você acompanhando comigo é para o nosso enriquecimento, tá bom? O capítulo 5, aqui no começo, vai começar dizendo que... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor, para a nossa visualização. Aí. Vai começar dizendo que quando Adão e Eva caíram em pecado, o céu todo, os anjos ficaram tristes com isso. Eles ficaram tristes porque o mundo, o nosso planeta agora, ele ia se encher de miséria, enfermidade, morte. E eles achavam que não tinha um meio, uma solução para livrar o ser humano da transgressão. Adão e Eva estavam condenados à morte. A realidade deles era a seguinte: eles iriam morrer. Como nós vimos no capítulo passado, a orientação que o anjo passou para eles, a conversa de Deus com Adão e Eva, e eles estavam conscientes e sabiam que, pelo fato deles terem transgredido a lei de Deus, eles deveriam receber também a punição por essa transgressão. Os anjos já tinham avisado eles. Ou vocês obedeciam e viviam eternamente felizes e fora de perigo, ou, se vocês escolhessem desobedecer, a consequência era a morte. Então a profetisa fala, olha, eu vi que Jesus ele foi rodeado, ele foi coberto por uma luz. E ela conta aqui que no mínimo, mais ou menos umas 3 vezes isso aconteceu. Jesus se aproximava do Pai, era coberto com uma luz, depois ele voltava, aparecia de novo, e assim ela via essa cena. E os anjos, eles estavam ansiosos porque eles queriam saber qual era a comunicação, o que estava acontecendo, o que eles iam decidir. Até porque o capítulo passado conta que a harpa parou de tocar. Os anjos choraram pela ingratidão do ser humano. E eles queriam saber qual que era a solução que Deus ia trazer por conta do pecado de Adão e Eva. Por conta do pecado de Lúcifer e dos anjos rebeldes, Deus já havia se reunido com Jesus. Lembra que os anjos foram lá perto de Jesus, foram se comunicar com Jesus e eles viram que Jesus e o Pai estavam em reunião. O Filho e o Pai estavam reunidos já decidindo o que fariam com o pecado de Lúcifer. Então decidiu ali fazer um julgamento, houve guerra no céu, eles foram expulsos. Neste momento agora, segundo a tristeza que eles passam, eles estão ali ansiosos para ver o que Deus vai fazer com Adão e Eva. Então os anjos receberam a notícia. Aquele que pecar vai morrer. Jesus entra em reunião com o Pai e ele sai com esse rosto, com esse semblante tranquilo, de amabilidade, e ele diz assim, ó, foi decidido. Um meio de livramento foi estabelecido para o homem perdido. E Jesus disse assim para os anjos, olha, eu conversei com o Pai todo esse tempo. E por fim, eu decidi entregar minha vida para resgatar aquele casal que caiu na tentação e cometeu o pecado. E olha que interessante essa informação. E ela é valiosa. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele fala muito sobre somos salvos pela vida e pela morte de Jesus. Ele vai falar assim, ó, pelos méritos de seu sangue e pela obediência à lei divina, o homem poderia voltar ao jardim e comer do fruto da árvore da vida. Aqui tem uma informação importantíssima, porque a morte de Jesus, ela vai pagar a dívida de Adão e Eva. Só que eles precisavam
provar a sua lealdade a Deus. Eles precisavam ser leais ainda. O ser humano precisa provar por meio de uma obediência. Só que, a partir do momento que Adão e Eva caem em pecado, e nós vimos isso no capítulo anterior, eles falaram assim, olha, eu vou ser obediente à sua lei. Eles não tinham mais capacidade para isso. Porque a natureza carnal já tinha tomado de conta deles, estavam com sua natureza, com seu intelecto, agora todo depravado, contaminado por conta do pecado. Então a importância de Jesus obedecer à lei divina, ela é fundamental nessa questão da redenção do ser humano, porque a morte de Jesus paga a dívida, mas a vida ele entrega para o ser humano também, para que seja apresentado diante de Deus e o ser humano tenha agora o direito e a oportunidade de comer do fruto da árvore da vida, porque não é só ter a dívida paga, mas é também provar a lealdade. Todo mundo precisa passar por um teste. Jesus ele passa por esse teste de obediência pelo ser humano, acredita a sua vida para o pecador e o pecador apresenta essa vida para Jesus. O livro, para Deus, no juízo, o livro Caminho a Cristo vai dizer, quando lá na página 60, quando fala sobre essa questão aí de Adão e Eva, aqui na página 60 vai dizer assim que a única condição de vida eterna é a mesma que sempre foi. Aqui está falando sobre o teste da obediência nesse capítulo. E ele está dizendo que, no capítulo 7, que a condição de vida eterna sempre foi a mesma. Obediência perfeita à lei de Deus, perfeita justiça, e aqui diz assim, ó, exatamente como era no paraíso antes da queda de nossos primeiros pais. E aí vai continuar dizendo que se a vida eterna fosse concedida sobre qualquer condição inferior, o universo inteiro estaria com a felicidade de todo o universo estaria correndo perigo. Por quê? Deus não pode abrir uma brechinha para o ser humano para que ele seja mantido ali no Éden, no jardim, pudesse comer da árvore da vida, porque ele estaria perpetuando a vida de pecado, a miséria e o infortúnio entrariam e eternamente nós viveríamos na infelicidade, porque a felicidade estabelecida por Deus, nós vimos nos capítulos anteriores, ela acontece ela vai permanecer por conta da obediência. Se você continuar sendo obediente, tudo se mantém no seu estado de pureza, o pecado, a miséria, o infortúnio, todo o mal não vai entrar e invadir a nossa eternidade e assim vai viver eternamente feliz, em paz. Caso o pecado entre, a felicidade já não existe mais. E foi assim com Adão e Eva. Eles começaram a ter problemas entre eles depois que comeram do fruto da árvore da vida. Eles perderam o brilho que os cobria. Houve um sentimento ali até maior um pelo outro, já caracterizando, mostrando para eles que o pecado já estava reinando, morando, já tinha encontrado abertura para morar no ser deles. Então aqui, o Caminho a Cristo vai dizer que a condição de vida eterna sempre foi a mesma. E o texto vai dizer que quando Deus criou o ser humano, no capítulo anterior, a criação, capítulo 4, vai dizer que eles deveriam passar por um teste. Isso já foi estabelecido antes de criar o ser humano, para que ele pudesse escolher o que ele ia querer para viver eternamente a partir da sua escolha, e diz assim que eles não iam ficar sendo tentados, passando por esse teste todas as vezes. Não, era só uma vez e pronto. E aí a importância da obediência à lei divina de Deus é que o ser humano, depois de passar por esse teste, depois que Jesus paga a dívida do ser humano, ele precisa dar continuidade e provar sua lealdade, coisa que Adão e Eva não poderiam mais fazer, e nós também não podemos mais, porque o texto diz que eles estavam agora com a sua natureza depravada. Aqui diz que eles não tinham mais força, eles agora estavam fracos, eles não estavam no mesmo estado de santa inocência, agora eles estavam ali, eles tinham menos poder para permanecer verdadeiros e fiéis. Página 30 do livro História da Redenção. Então, se eles têm menos poder, eles não conseguem viver em obediência, estão com uma natureza pecaminosa agora, não tem mais condição para eles de provar lealdade. A obediência de Jesus, ela entra aqui, porque agora, com a sua vida de obediência,
ele não só morre no lugar do ser humano, e como alguém que não tem pecado morreu injustamente, ele pega essa dívida, essa ação de morte, de morrer eternamente, e paga a dívida do pecador. Agora o pecador se apropria da morte de Jesus. Olha, eu não era digno dessa morte porque eu não pequei, mas eu morri. Então eu vou usar essa morte aqui, eu acredito no lugar do pecador, e é como se eu estivesse pagando, estou pagando a dívida dele, porque eu não merecia. Tá, mas agora o ser humano, dívida paga. Agora volta para o teste de obediência e prova que você vai ser leal. O ser humano não consegue. Tá, aí Jesus fala assim, ó, mas eu morri porque eu não era digno dessa morte, mas eu tive uma vida de obediência perfeita à lei. Então agora, essa vida de obediência perfeita à lei, eu acredito ao pecador também. No juízo investigativo, a nossa vida é substituída pela vida de Jesus. Porque aqui no Caminho a Cristo, na página 61, falando desse aspecto, o livro Grande Conflito, o capítulo Juízo Investigativo vai falar sobre isso também. Vai dizer assim, ó, o caráter de Cristo substitui o seu caráter, e você será aceito diante de Deus como se não houvesse pecado. Ele paga a sua dívida, não tem mais pecado. Agora você precisa provar. Não tenho condição de provar que eu sou obediente. Jesus, ele acredita ao pecador. Só que dentro de todo o aspecto da salvação, da justificação pela fé, da santificação, tem uma outra questão aí que entra a atuação do Espírito Santo. Efésios 1, capítulo 13, fala assim, que depois que conhecemos o Evangelho da salvação, temos crido nele, nós fomos selados com o Espírito da promessa, o qual é penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Aí entra outra questão, tem gente que vai falar sobre, tá aí, Jesus pagou a dívida por mim, Jesus obedeceu a lei por mim, agora eu não preciso mais obedecer, etc. Mas tem uma outra questão aqui, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo, ele passa a habitar e viver no nosso ser. E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, que agora nós vivemos uma vida pela fé. Aquele que vive no Espírito, fala assim, que vive em amor, vive em bondade, em mansidão, domínio próprio. E ele vai dizer assim, contra essas coisas não há lei, não existe lei contra essas coisas, porque agora você está andando em obediência à lei de Deus. O capítulo 7 do livro de Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer assim que a única forma de vencermos a luta entre a natureza carnal, essa luta da natureza carnal, com a lei de Deus, de que a carne quer viver de uma forma, mas nós temos outra lei na nossa mente que fica guerreando com ela, e uma diz não faça, outra diz faça. A única maneira de vencermos isso daí é pela atuação do Espírito Santo. Quando eu entendo o Evangelho da salvação e aceito ele, o Espírito Santo ele é selado, eu fui selado com o Espírito da promessa. Por eu ser selado com o Espírito Santo da promessa, ele vai começar um processo de santificação e de me colocar em harmonia com a lei de Deus. Eu não uso essa harmonia agora, essa vida de obediência que eu estou tendo à lei de Deus para me salvar, porque a obediência pela qual é exigida para a minha salvação foi a obediência vivida e apresentada na vida de Jesus. Essa é para a minha salvação. Essa que eu vivo agora, por mais que eu viva em obediência pela atuação do Espírito, é para a minha preparação para o céu, para a minha santificação. O livro Mensagem aos Jovens vai dizer assim, que a justiça comunicada é a nossa adaptação para o céu. É a atuação do Espírito vivendo em mim em obediência para mostrar que agora eu estou sendo preparado para o céu, mesmo já tendo garantido a minha entrada lá pela morte de Jesus, mas é uma transformação de vida, para que eu não vá para lá e viva a infelicidade. O História da Redenção falou sobre isso. O ser humano viveria infeliz morando no céu, porque lá é um lugar de ordem, de obediência à lei, de felicidade. E eu seria infeliz porque as coisas que é natural do pecado lá não tem. Então eu preciso passar por essa transformação, preciso me desligar do pecado, morrer para o pecado e viver para a justiça, como diz o apóstolo Paulo. Tá?